Bem-vindos ao Gestão de Topo. O nosso convidado de hoje é o engenheiro José Gonçalves Teixeira, CEO da DST. A DST é um grupo de empresas de Braga que nasceu e que se desenvolveu na construção civil e nas obras públicas e que agora tem também uma grande atividade em outros setores, como os negócios do ambiente. Muito obrigado por ter vindo. Na pré-história da DST, a empresa que leva as iniciais do nome do seu pai, que foi o fundador dela, está uma atividade de fornecimento de pedra para o estádio do 1º de Maio, não é? Portanto, a atividade de fornecimento de pedra, não é? Entretanto, a empresa foi constituída e neste momento o vento, a energia eólica é a vossa grande aposta. O que é que leva a empresa em 60 anos, não é, a virar, começar na pedra, investir na construção civil e nas obras públicas e depois a virar-se para novos negócios? Olá, bom dia, obrigado. Nós, de facto, a primeira geração, que é do meu avô, começa nos Ossos da Pedra e tem esta coincidência feliz, que é uma volta ao início, da pedreira que nós fornecemos a pedra, que o meu avô forneceu a pedra para o estádio e que foi aberta pelo meu avô, essa pedreira está hoje construída o estádio de Braga, o novo, e fomos nós que tiramos a pedra, o parte da pedra, e portanto é um retorno à pedra. Nós fizemos até uma exposição que dizíamos, e no princípio foi o verbo, queríamos dizer, e no princípio foi a pedra. No final vai ser o vento e a água, não? No final vai ser. São outros elementos. No final vão ser outros elementos. O vento, a água, o sol. Nós temos em curso a montagem, já começou, de uma fábrica de painéis fotovoltaicos, atentos à pressão pelo lado da economia do ambiente. E o que é certo é que, porque é que nós diversificamos? Digamos, a razão pela qual a diversificação foi bater de frente e tentar resolver um problema que é este que Portugal tem. Portugal tem um potencial para construir muito superior ao caudal de obras que existe para alimentar este potencial. E, portanto, desde logo, interessava posicionarmos como alternativas. E as alternativas que nós encontramos foram estas de olhar para o futuro e ver o que é que vai ser consumido em termos de produtos e serviços. Não foi preciso ir muito longe para perceber que os derivados da economia do ambiente, águas, energia e resíduos, muito por aqui, combustíveis. E essa era a diversificação natural? Essa diversificação natural, mas também o turismo. E depois nós pensamos, o que é que o país vai fazer deste património de conhecimento que foi ganho a construir Portugal? Aquele facto existe. Não existe caudal, mas existe um potencial. E a solução também logo aplicá-lo para fora. É transacionar este conhecimento. Agora, como é que se transaciona este conhecimento? E podíamos ir todos individualmente com os back-offices todos, com os diretores gerais todos, com os diretores financeiros todos, com os recursos individuais, e isso era um desperdício. E, portanto, o que nós entendemos foi formar um agrupamento de empresas para o exterior e para os grandes negócios no interior, debaixo dessa SGPS, que é da 8B, e existirá também uma empresa para o turismo. Portanto, no setor da construção, aquilo que está a dizer é que para irem para fora, a DST e as empresas a que se associaram acharam que precisavam de músculo e associaram-se, não é? O facto de serem periféricas contou, ou seja, a DST nasceu em Braga, ainda tem a sede em Braga e as empresas com que se associou também estão, digamos, mergulham as suas raízes lá. Isso foi determinante para a decisão de constituírem o agrupamento complementar de empresas? Foi determinante, mas há 3 ou 4 condições essenciais, que uma é a divisão de risco, outra é ter dinheiro. Nos primeiros anos, ninguém pode ir para o exterior se não tiver dinheiro, se não estiver sustentável do ponto de vista económico e financeiro. E, portanto, as empresas são empresas fortes, mas juntas valem muito mais. Depois é preciso ter corpo técnico, porque também não pode ir feito marinheiro, de peito aberto, conquistar agora o mundo, sem ter um corpo técnico forte. E, portanto, juntos também nós conseguimos agrupar um corpo técnico que nos permita ir ao estrangeiro, ir à transação com essa sucesso. Ida para o estrangeiro com o agrupamento complementar de empresas não se limita ao setor tradicional de construção civil e obras públicas. É também válida para a energia eólica, para o turismo, é isso? Para o turismo, sim. Nós temos
tivemos alguns ganhos, porque este é o segundo agrupamento de empresas que fazemos, e os ganhos são ver o que é que não correu tão bem e neste agrupamento depurar e ficar exatamente aquilo que nós expectamos que corra muitíssimo bem. E desde logo nós dissemos assim, no exterior, todos os negócios têm exclusividade para este grupo. Nenhum de nós pode associar-se a outro ou individualmente no estrangeiro sem conversar cá dentro do grupo. É um casamento com votos de fidelidade. Exatamente. A menos dos negócios de energia, porque a EDST tinha compromissos com outros grupos e, portanto, era muito difícil livrar-se deles. Sendo certo que vamos potenciar a entrada desses colegas nestes negócios emergentes, porque de resto, também nos negócios da economia, do ambiente, mas das águas nós já estamos juntos, nós estamos atentos e as Águas de Portugal já sabem disso, que nós manifestamos interesse em ir a jogo à Aquaport. Somos um grupo fortíssimo. Mas voltando ao estrangeiro, por exemplo, vocês na Polónia estão a produzir eletricidade, já puseram lá um pé. Aí estão sozinhos ou estão com o agrupamento? Não, estamos sós e ainda estamos em curso, as negociações ainda não estão terminadas. São processos relativamente lentos e não só na Polónia, mas em vários países de leste. O que nós temos é temos um grupo da DST que está a alugar terrenos, a pôr torres de medição e à espera que o estado da arte evolua, que nem todos os países de leste têm a legislação ainda para as renováveis que Portugal tem. Desse ponto de vista, Portugal está manifestamente um passo à frente. De maneira que internacionalmente, o que é que nós temos de muito concreto? Muito concreto é assim, ordem para comprar uma empresa na Bulgária. E, portanto, temos um banco de investimento à procura. Uma ordem para comprar... na área da energia? Na área da energia... Sempre, eólica ou pode ser hídrica, pode ser fotovoltaica? Na Macedónia, por exemplo, levantamos um processo para 40 mini-hídricas, a DST. Na energia não temos a exclusividade, como disse, a DST é o player único aí. Vamos potenciar a entrada dos nossos colegas, mas digamos que nós não podíamos abrir mão dos negócios que tínhamos. Concentramos nos negócios de energia, portanto estão a olhar para leste, Macedónia mini-hídricas, Polónia energia eólica, Estónia também Bulgária eólica, Checoslováquia, Hungria, também estamos de resto em curso a analisar a compra de um portfólio já existente na Hungria, de energia eólica também. Portanto, digamos que na energia eólica, aqui em Portugal, o que podíamos fazer está feito. Vamos só concorrer agora àquilo que o Governo vai pôr a concurso, que penso que ainda será até ao fim do ano, que são 10 lotes de 20 megawatts, em que cada um só pode concorrer a um lote. E, portanto, nós vamos também a jogo, já temos terrenos, temos medições. Na energia, devo-lhe dizer que a DST faz parte deste grupo das eólicas de Portugal, que ganhou estes 1.200 megawatts, ou 800 mais 200 mais 200 de sobreequipamento, que são 1.200 megawatts que foram atribuídos. A DST só representa mais de 10% do emprego desse projeto. A DST é a empresa que tem fora de Viana a maior fábrica do grupo de eólicas de Portugal e a nossa contribuição é também fortíssima no agrupamento de eólicas de Portugal. A grande aposta no leste europeu significa que vocês acham que há lá uma grande potencialidade e que já têm o conhecimento e o músculo para ir para lá. Isso já estão maduros, não é para... Sim, nós estamos na energia eólica em Portugal há cerca de 8 anos, de maneira que já temos maturidade para poder arrancar para outros países e agora o que nós aprendemos é que, como estamos há 8 anos, mas devíamos estar há 15. Porque se nós tivéssemos começado isto há 15, digamos que hoje o nosso património eólico seria muito maior. E há 15 o que é que se fazia? Há 15 em Portugal alugavam-se terrenos, punham-se torres de medição e candidatavam-se a PIPs de ponto de interligação. É exatamente isso que nós vamos replicar no leste, num cenário que é encontrar parceiras locais. E parceiros locais... Sempre fazer com parceiros locais? Sempre com parceiros locais e com um perfil que está identificado. O perfil é de algum académico que tenha estado em direções gerais e que tenha estado na produção da legislação ou perto dela. Para facilitar
digamos, o processo burocrático. Porque isto é um negócio muito sui generis e de conhecimento em que, digamos, eu diria que é um circuito relativamente restrito este tipo de informação que circula das renováveis, como de resto é preciso ter acesso. É esse tipo de informação. E é por isso que queremos esse tipo de perfil de parceiros. Na construção civil e obras públicas, o mercado português está em mau estado, quer dizer, é estreito, não é? Não chega para as empresas que cá estão, é isso. O ponto obriga-vos a ir para fora. Obriga a ir para fora. E não vale a pena estar a dizer, meu senhor Primeiro-Ministro, por favor ajude-nos e dê obras. Eu sou um industrial que está a remar contra essa corrente. Eu não perfilho nada disso. O país não tem de fazer obra para resolver o problema dos empreiteiros. O país não pode dar paliativos. O país deve fazer obra se ela for reprodutiva da economia. Mas precisa de obra, não? Mas precisa de obra porque não há nenhum país que viva sem a economia da construção. Agora, na medida do quanto baste e de equilibrada, não é? Mas é um setor que tem estado em queda... Tem estado em queda, veja, o país, do ponto de vista da rodovia, dos equipamentos, estruturalmente está resolvido. E agora, há muita coisa ainda para fazer. Na área do ambiente, nomeadamente, a água está numa fase avançada. Mas a vossa aposta é mais nessas coisas. Na economia do ambiente não estão a olhar, por exemplo, para TGVs, para o Porto? Claro, o grupo, a 8i, quer estar, tem de resto conversações com grupos não nacionais, e não nacionais porque os grupos nacionais estão casados, perdão a expressão, para irmos ao TGV e para irmos ao aeroporto. Nós vamos querer ir aos grandes negócios. Estou a pensar nos grandes negócios, mas também estão a olhar para a economia do ambiente. Exatamente. E o turismo, porque eu acho que é por aí que irá... Para já são os negócios de valor acrescentado. Mas para o turismo já tem atividade? Olha, nós no turismo, nós estamos a estudar, de resto a Cushman, que foi contratada para nós para estudar, um grande negócio, um empreendimento nos Açores. Já está em curso o estudo para ele. Temos o terreno, estamos a estudar a viabilidade económica, estamos a fazer o plano de negócios para ele. E, portanto, até porque a 8B... o 8B ou o DST? O 8B no turismo. Tem a 8B, lá está, quando nós decidimos o que é que nós fazemos com o agrupamento, é os grandes negócios em Portugal, e um dos negócios que vai ser emergente vai ser o turismo, que continuará. Portugal tem um sol, tem muito sol, tem muito mar, tem muito boa disposição das pessoas, devemos fazer upgrades na relação que temos com o cliente, devemos dignificar as profissões que servem à hotelaria, mas de resto não é só estas profissões, que esse é o grande gap que também existe em Portugal. Nós, quando falamos de desemprego e existência de 8% de emprego, há uma fatia da economia que precisa de emprego e que não tem operários. E é preciso resolver isto, não é? Aliás, a este propósito convém sempre separar as águas e dizer assim, o que é que está primeiro? É o produto ou são as competências? É que se a gente confunde isto, o que acontece é que lançamos competências para o mercado que fabricam produtos que ninguém compra. E é o que está a acontecer com muitas das nossas universidades. Nós lançamos competências sofisticadíssimas, mas depois sabem fazer coisas que ninguém compra. Aumenta uma coisa, que é o aumento de Prozac. E de certeza que a frustração vai ser incrível dos miúdos que passam uma vida a estudar para coisa nenhuma. É uma fraude que se faz com as famílias. E o que é preciso contrapor a isto é, de facto, olhar para o país, fazer como o Porter aqui há uns anos fez com o convite de Beira Amaral e dizer qual é o Nokia do nosso país. Ou quais são os Nokias do nosso país. E o turismo é um deles? É por isso que vocês o turismo é um deles. É por isso que como a economia do ambiente é um deles. E, portanto, vamos nos focar e vamos alimentar de recursos qualificados. Fez-se um estudo da indústria da metalomecânica, do déficit que existe de mão de obra qualificada e do potencial que Portugal tem nesta matéria. É incrível, só que não existe, de facto, estruturas que formem. Nós, internamente, a DST está a trabalhar isso. Vocês têm um esforço interno de formação, não é? Nós, em termos de formação, nós entendemos que sem conhecimento não há liberdade e sem liberdade não há negócio. A imagem que costumamos recorrer é esta. Nós precisamos de mundo, precisamos de uma visão global e precisamos de que toda a cadeia de valor dos recursos humanos tenha o máximo de informação possível. E, portanto, isso consegue-se com muito conhecimento. Olha, um exemplo concreto, que é uma coisa absolutamente bestial o que foi feito agora com as novas oportunidades. A DST tem cerca de 700 e tal pessoas, tem 300 nas novas oportunidades.
As pessoas que têm a quarta classe antiga para ter o sexto ano, de sexto para nono, de nono para 12º. Temos 33 miúdos para terem 12º ano. Isto é uma mudança histórica e radical. O senhor chega à casa com um diploma de 12º ano, é fantástico. Mas é verdade que uma última pós-graduação na Universidade de Minho eram 33 alunos, 31 eram do DST. A Escola de Gestão do Porto, com o professor Daniel Bessa. Temos lá 15 engenheiros nossos, num curso à medida de 300 horas. E aí só fizemos uma coisa relativamente diferente, porque nós fundámos muito a economia da nossa empresa na imagem e na cultura. Isto pode parecer uma coisa que não vale nada, fundar a economia na cultura. Mas o que é certo é que também aqui, nos racionais económicos e nos racionais financeiros, dados na Escola de Gestão do Porto, nós dissemos assim, queremos filosofia, e queremos estética, e queremos história da arte. E ao mesmo nível de finanças e de contabilidade. E terem muitos livrinhos para ler e uns testes ao fim. Porque sem abertura de espírito, nós não conseguimos negócio. Mas vocês ganham diretamente com isso. Eu impressionou-me ler na vossa papelada que, ao lado de palavras de ordem como rigor, a eficiência, a competitividade, aparecesse também o bom gosto e um apurado sentido estético. Isso paga, isso compensa? Quer dizer, quando vocês vão, por exemplo, a um concurso público, o facto de terem essa preocupação, não só com rigor e eficiência, mas também com o bom gosto e o sentido estético, vocês veem que isso compensa? Olha, nós achamos que compensa e isso é uma medida, e nós medimos isso internamente. Mas sempre lhe posso dizer que um país bronco não é um país competitivo. Uma empresa bronca não é uma empresa competitiva. Uma empresa próxima do conhecimento é uma empresa competitiva. E tem de treinar sempre, tem de fazer do dia a dia o dia a dia, tem de ser muito rigorosa, mas tem de ler e ler muito, e tem de ver teatro e ver exposições, e tem de sair de casa, nem que seja através de um livro. Mas diga uma coisa, vocês estão a fazer uma obra aqui no Porto, aqui junto ao Porto, em Matosinhos, de reconstituição, de recuperação do Constantino Neri. O facto de vocês terem essa preocupação terá sido positivo ou terá ajudado a vencerem o concurso, não? Terá sido determinante? Porque como foi a primeira obra, é a segunda obra que fazemos para Matosinhos, e Matosinhos Câmara e não nos conhecia, eventualmente não, porque foram questões técnicas e associadas. Agora, por exemplo, nós no Teatro Neri, sábado passado 8 dias, nós tivemos lá 23 pessoas, dos quais 7 artistas plásticos, a pintar o tapume. E, portanto, digamos que damos à cidade a nossa parte, a nossa conta do bom gosto. Agora, a verdade é que nós, ao pedirmos às pessoas que tenham graus de maturidade intelectual elevada, nós estamos a posicionar-nos competitivamente. Mas aquilo que me perguntou foi, de resto, uma proposta que eu fiz na altura numa discussão das novas fronteiras, e o atual Primeiro-Ministro estava lá, e eu dizia, de facto, como é que se devia resolver o problema do mecenato. Porque o mecenato hoje serve, eu acho que serve, a banca e as seguradoras para planeamento fiscal. Não atravessa as empresas. E, portanto, o que é que eu propunha? Mas vocês, isso é um bocado uma exceção, vocês, digamos, investem aqui 1 milhão e tal de euros. Cerca de 1 milhão e 200 mil euros. Em mecenato, não é? Para uma empresa da vossa dimensão é uma percentagem importante. É uma percentagem importante, mas os ganhos são incríveis. E, de repente, é isso que eu lhe queria dizer, é que nós dizemos assim, porque é que nas regras de adjudicação dos concursos, o Estado, que é o maior comprador, compra cadeiras, dá concessões, compra obras públicas, e as condições de adjudicação é preço, prazo, condições técnicas da propostas e mais não sei quantas questões discricionárias. Como é que não introduzem nenhuma regra que era valorização de 15% para quem faça a prova de mecenato científico? Porque eu prefiro um país próximo das universidades do que um país sem conhecimento. Mecenato social, porque eu prefiro um país de empresários com responsabilidade social. O mecenato cultural, porque eu prefiro um país culto. O mecenato ambiental, porque eu prefiro um país que respeita a sustentabilidade. E quem provasse que apoiava, numa regra e até com uma formulazinha matemática para que as coisas sejam objetivas, quando tivesse igual preço, igual prazo, isso seria um fator de desempate. O que é que isso estariam bem classificados. Ótimo, íamos. O que é certo é que o senhor ia ver
os colegas todos à procura de uma entidade de utilidade pública para fazerem uma parceria. E, portanto, sem gastar um cêntimo o Estado, ia conseguir duas coisas. Era transformar isso numa moda, verbas, não é? Responsabilidade social. E depois a responsabilidade social que, de resto, e agora é isso que lhe ia dizer, as Águas de Portugal, nomeadamente, já estão nos concursos públicos a dizer, mostre, evidencie a sua responsabilidade social. Já é um fator discriminatório positivo. Portanto, ou seja, a tendência anglo-saxónica está a chegar, isto é irreversível. Agora, nós estamos aqui há muitos anos e, de facto, quando nós aparecemos nos concursos, aparecemos com um livro da nossa responsabilidade social, porque o maior prémio de literatura privada em Portugal é há 14 anos da DST, porque apoiamos a Companhia de Teatro da Braga há 20 e tal anos, porque até agora, para cada sítio onde nós vamos e criamos riqueza, deixamos parte da riqueza nas coisas da cultura. A Feira do Livro é há muitos anos apoiada por nós, editamos vários livros de literatura por ano, enfim, somos o principal sponsor da Bienal de Cerveira, eu próprio, assumindo aí a responsabilidade social, sou administrador da Fundação, que é uma responsabilidade que eu peço também aos meus colaboradores todos, que nós não podemos ser só na empresa, nós temos de ser na comunidade, nós devemos, seja escuteiro, esteja num partido político, numa associação de futebol, numa associação de música, tem de fazer qualquer coisa, nem que seja catequista. Na DST hoje admite-se, e os recursos quando se admitem, em igual posição académica e de proatividade e daquelas coisas que nós medimos, nós valorizamos se tem ou não tem, faz mais alguma coisa, além Diga-me uma coisa, da sua vida. Portanto, vocês foram consideradas este ano a melhor empresa do vosso setor para trabalhar em Portugal e no ranking geral são a quinta... A 20ª empresa. A 20ª no conjunto. Portuguesa, não é? Sim, a primeira portuguesa, no caso a primeira portuguesa de obras públicas e construção civil. Como é que conseguiram isso? Isso foi, digamos, foi planeado, ou seja, há muitos anos na empresa um objetivo de criar boas condições de trabalho para os colaboradores, é isso? Olha, recorrentemente, quando você pergunta a qualquer empresário o que é que mais conta na sua empresa, toda a gente lhe vai dizer que é recursos humanos. Se lhe perguntar qual é o tempo que gasta a pensar os recursos humanos, são exatamente católicos não praticantes, é assimétrico, não é? E o que é certo é que as empresas fazem-se das pessoas, é preciso ter uma estratégia para isso. Isto é muito interessante porque mede de facto a visão dos trabalhadores da empresa. E, portanto, não é a minha visão. Isto foi um inquérito confidencial que a gente não faz a mínima ideia a quem foi feito, de uma grande porcentagem dos trabalhadores, e eles responderam Mas de forma... Mas bem porquê? Porque tenho as aulas de yoga Tenho as aulas de yoga, porque agora estamos, antes de vir, agora o engenheiro José Sócrates, muitíssimo bem o nosso primeiro-ministro, com esta medida das creches nas empresas e que as empresas não estão a acreditar. Nós temos o nosso projeto da nossa creche, que é um elemento de fixação de quadros, como estamos a fazer o nosso ginásio hoje, já temos ginásio, como temos o yoga, como bem diz, como comemoramos todos os dias, todos os anos, o Dia da Mulher, com livros e flores, o Dia da Árvore, como nós agora compramos, no nosso serviço de medicina, compramos uma cadeira de dentista, para equipar, porque o Serviço Nacional de Saúde não atende a uma coisa que é higiene oral, é só para os ricos e para a classe média, portanto, e os trabalhadores também podem ter. E, portanto, este tipo de medidas, de facto, coloca-nos, digamos, num jogo de responsabilidade muito grande com os colaboradores, e depois eles identificam-se com isso. Nós temos um camarote no Teatro Circo para os espetáculos todos. E em vez de oferecermos só para o futebol, nós oferecemos bilhetes. Também temos o estádio, claro, que são públicos diferentes, mas temos um camarote para todos os espetáculos durante todo o ano e onde nós oferecemos aos nossos trabalhadores. É importante este tipo de interação com eles. Mas depois há um que quer fazer um mestrado assim, ou aqui, ou lá, e a DST aposta na qualificação como essencial. E depois o reverso, digamos, o sinal que pode ser medido é, de facto, a entrega à empresa, aos projetos da empresa. E como na DST também o quem é quem, com muito detalhe, está muito institucionalizado, a empresa torna-se muito competitiva. Ok, uma última pergunta. Portanto, tenho o objetivo de atingir os 300 milhões de faturação em 2010. Portanto, dentro de 2, 3 anos, como é que vê a divisão da faturação? Metade na construção civil e obras públicas e o resto na economia do ambiente. Como é que está a perspectivar o desenvolvimento? Eu penso que 60% será
a economia da construção, que vai continuar maioritária, mas tendencialmente, e depois de 2010 isto vai inverter-se. Nós, de resto, estamos agora com um projeto também na área dos biocombustíveis, que poderá ser um negócio. Enfim, nós demos ordem de compra e com um parceiro que já tinha 5.000 hectares no Brasil para a produção de oleaginosas, de comprar 10.000, é a nossa entrada, 10.000 hectares, é uma coisa como daqui a Braga, por outro tanto de largura, é muito terreno, e estamos a tentar negociar no Porto de Viana a instalação de uma fábrica. Já temos uma cota de isenção de imposto de combustíveis, uma empresa que nós compramos, de maneira que, digamos, estas contribuições vão dar-se daqui a 2 a 3 anos. Não estamos também desatentos a aquisições. Nós estamos, nesta altura, a adquirir uma empresa de construção com uma especialidade muito concreta em Portugal, com uma especialidade muito concreta na área do restauro, que é outro dos negócios que vai dar. É outros negócios que vai haver pressão, o restauro do património construído, que então, é a Cari, e portanto nós, é uma empresa que estava mal e que nós apresentamos um processo de recuperação e que, em princípio, esta ou para a próxima semana, se correr bem, vem para o universo da DST. Mas estamos atentos a outras aquisições, não só ao crescimento orgânico. Estamos atentos a crescer porque queremos garantir, produz a presunção, mais qualidade de emprego para mais gente. E trazer estas questões das humanidades, que normalmente não rimam com a coisa económica. Nós queremos que, sabe, hoje a economia, do lado do ambiente, já fala verde. A economia é verde. A coisa ambiental era um feudo há uns anos dos ambientalistas. Isso acabou. Hoje não há anúncio nenhum que você não veja uma hélice de um aerogerador, uma coisa verde. Toda a gente, a DST própria, quer fazer mais e está a lutar agora por uma DST carbono zero. Agora, o que falta, e o Governo aqui percebeu muito bem, e nós introduzimos uma velocidade muito grande, mas sabe o que é que falta a sério? Era passar a Ministra da Cultura para a Ministra de Estado. E era fazer a economia falar de cultura. E se a economia falasse de cultura, e se, quando se inventariasse as limitações, como os custos de contexto, como os prazos dos tribunais, se inventariasse a iliteracia e soluções para resolver isto, e na mesma medida desta dimensão que se deu à coisa ambiental, temos de a dar à coisa cultural. Vamos ser outro país. Okay. Muito obrigado, foi um grande prazer conversar consigo. Foi a entrevista com José Gonçalves Teixeira, um engenheiro civil, que acha que com empresas broncas não temos um país próspero e que, a acabar, fez uma sugestão de que, para o país andar para a frente, se calhar a elevação da Ministra da Cultura à Ministra do Estado seria uma boa medida. Para a semana teremos mais uma entrevista.